Fala, artista, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a fila. Basicamente é o que o nome está falando, né? É uma fila. Então imagina que você tem uma fila e você ali tem pessoas. Mas qual é a regra da fila? A fila ela tem que ter uma quantidade máxima de elementos. Então suponhamos que você tem uma fila de 5 pessoas, ou de 5 produtos, ou de 5 alguma coisa que você queira. Então ela é uma fila. Ela é apenas uma fila que comporta uma capacidade máxima de coisas ali dentro. Na verdade, o que a gente vai armazenar dentro dessa fila vai ser uma estrutura. Então pode ser um produto, que é o que a gente vai utilizar nos nossos exemplos. E outra regra da fila é o que a gente chama de FIFO, que é First In, First Out. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então se imagine uma fila de supermercado. Você está lá na fila do caixa para ser atendido e você chegou primeiro. Quem chega primeiro é atendido primeiro. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Essa é a regra da fila. E ela tem que ter uma capacidade máxima. E ela não é reaproveitável. No próximo TAD, que é a fila circular, ela é reaproveitável. Mas isso daí é assunto para outra aula. Nessa fila você tenta imaginar o agendamento de um médico. Ele vai atender X pessoas naquele dia. E aí quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro. Mas existe um limite. Suponhamos que ele vai atender 10 pessoas no dia. Então a fila dele vai ser de 10 pessoas naquele dia. Você vai construir uma fila, vai alimentá-la com 10 pessoas e ele vai atendendo da primeira até chegar à última que chegou. Ele vai atender da primeira à última em ordem de chegada. Porém, se chegar outras pessoas, mesmo que já tenham saído pessoas da fila, não pode mais entrar, porque existe uma capacidade máxima para entrar nessa fila. Então o conceito da fila é esse, uma coisa simples de se entender. E nós vamos falar sobre as palavras store e retrieve, porque esses são os nomes utilizados para trabalhar com esse tipo de abstração de dados. O store é quando você quer armazenar alguma coisa dentro de uma fila, e o retrieve é quando você quer reaver essa informação que está contida naquela fila. E sempre que você inserir um elemento dentro de uma fila, ele vai ocupar uma posição no array. Deixa eu mostrar para você isso aqui no quadro, aqui, fica mais fácil para você entender. Então imagina que você tem ali um array de 5 posições. Essa seria uma fila de 5 posições. Ao chegar um elemento aqui, eu vou colocar ele na posição 0. Tá bom? E quando chegar o próximo, na posição 1, obviamente, e assim por diante. Se eu tiver colocado 3 pessoas, ou seja o que for aqui, 3 tipos de informação dentro desse array, com o método store, quando eu pedir um retrieve agora, quem é o primeiro a sair? Esse elemento aqui, que está na casinha 0. Ele é que tem que sair, porque ele chegou primeiro. Então meio que se constrói uma fila da direita para a esquerda. E aí nós temos 2 variávelzinhas que armazenam essas posições, que se trata do store position e do retrieve position. Então, basicamente, para trabalhar com esse tipo de abstração de dados, você precisa de pouca coisa. Você precisa saber a quantidade de elementos máxima que tem, a posição do próximo a ser inserido. Nesse exemplo aqui, ó, se eu fosse adicionar alguém, eu ia adicionar onde aí? Não seria no vetor na posição 3? Então, eu tenho que ter uma variável para armazenar isso daí. E se eu fosse reaver uma informação disso daí? Eu ia buscar da onde? Da posição 0, né? Então imagina que se eu fosse atender a primeira pessoa, eu ia atender a pessoa que está na posição 0. Eu preciso de uma variável para armazenar essa posição aqui. E aí essa variável agora passou a estar armazenando a posição 1. Então se eu falar assim, eu quero reaver o próximo elemento. Onde ele está? Está na posição 1. E se entrar um novo elemento agora, vai entrar onde? Vai entrar na posição 3. A posição 1 não vai ser nunca mais utilizada dentro desse TAD. A regra é essa. First in, first out. Então não esqueça desse conceito. É uma coisa muito simples. E quando tiver a fila cheia aqui, ó, todo mundo já chegou, aí chega mais um. Ele pode entrar? Não, ele não pode mais pertencer a essa fila. Então o conceito do FIFO é esse. Eu espero que você tenha entendido aí. É muito simples, não é difícil. A fila é muito simples de se lidar. Já na fila circular, eu já vou falar o conceito dela, porque aí eu coloco os 2 vídeos sobre fila, mostrando
implementação da fila, sem precisar falar sobre o conceito da fila circular. Porque a fila circular, como a gente viu ali, a posição 0 já tinha sido desocupada. Então poderia chegar outra pessoa e pertencer a essa fila, não poderia? A fila circular trata-se disso, porque ela tem uma quantidade máxima de ocupação. Só que assim que vai eliminando, vai atendendo as pessoas, vai podendo entrar outras no local dela. Então nada mais é do que uma fila que tem uma capacidade máxima. Mas assim que sai um elemento, um outro elemento pode entrar. Obviamente esse elemento que entrou por último, ele vai ser atendido por último. A regra do first in, first out, ela é respeitada em ambos os conceitos. Então agora você clica aqui e vai para o próximo vídeo, onde a gente faz isso aí na prática, tá bom? Não esqueça de botar o joinha aí. Programar é arte. Valeu!